Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos num mundo em que há muito engano. E um dos enganos muito súteis que existem no mundo é que só precisamos aceitar Cristo, pois Ele nos ama tanto, que sim, que é verdade, e que só é preciso ter fé. Sim, precisamos ter fé. Mas não é só ter fé, temos que nos arrepender. E as pessoas, este engano, dizem, olha, é simplesmente acreditar em Cristo e Ele nos aceita como estamos. Não, irmãos, temos que mudar. Temos que mudar do velho homem para o novo homem. E por isso, hoje, irmãos, eu quero falar acerca deste engano sutil da nossa mente carnal, que é digamos assim, um fermento espiritual. É que nós não entendemos o que somos. O que nós somos tem que ser mudado. Temos que nos arrepender. Temos que vir a ser um novo homem. Irmãos, isto é muito importante. Ora, esta distorção, digamos assim, do Evangelho não é nada novo. É algo que Paulo já estava mencionando, vejam, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, que diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Sim, não é outro evangelho, é simplesmente um sutil desvio do verdadeiro evangelho, do verdadeiro Cristo. Pois diz assim, mas há alguns, no versículo 7 de Gálatas capítulo 1, que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, mas é sutilmente transtornado, virado assim um bocadinho, desviado. E por isso ele diz que essas pessoas sejam anátema. Isso não é correto. Esse outro evangelho está a mudar, a transtornar, a desviar a verdade. E isso já estava a acontecer nos dias dos apóstolos. Até o apóstolo João se referiu a isso várias vezes. E continuamente, para retornarmos ao que tínhamos aprendido desde o início. Porque o problema, irmãos, é o seguinte: a mente carnal está inclinada para o pecado. Pois podem ler isso em Romanos capítulo 8, versículo 7. Diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, pode ser. A inclinação da carne, a sua natureza carnal, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Como disse, João estava a avisar-nos muitas vezes acerca disso nas suas epístolas. Vejam 1 João, capítulo 1, isto foi cerca do ano 90 da era corrente. Ora, Cristo morreu no ano 31, isto foi à volta do ano 90, isso já seria 60 anos, cerca de 60 anos depois de Cristo ter morrido. E já havia este desvio da verdade quando João escreveu. Sim, quando Paulo escreveu em Gálatas, ainda foi antes disso. Foi antes disso. Mas vejam aqui em João, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram
da palavra de vida, da vida. Quer dizer, nós vimos Jesus Cristo, nós vimos a verdade. Porque Jesus Cristo diz que eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós vimos a verdade, a palavra da vida. Porque diz assim, a vida foi manifestada e nós a vimos. A vida veio para a terra como um ser humano. Ele que nos criou. E diz assim, que estava com o Pai. Ele, que era o Verbo, antes de vir a ser Jesus Cristo, estava com o Pai. E nos foi manifestado, porque veio para a terra como carne, como lê em João 1, versículo 14. Versículo 3. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. São dois seres. E por isso vemos claramente que ele não está aqui a dizer que mudou as coisas. Tudo é a mesma coisa. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 5 diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos. Esta é a mensagem que de Jesus Cristo ouvimos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. E depois vejam no capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos se fizermos o quê? Diz aqui, se aceitarmos Jesus Cristo e mantermos na maneira como estamos? Não. Diz assim, se guardamos os seus mandamentos. Isto foi o que ouvimos do princípio. Jesus Cristo disse a um homem, vocês lembram-se muito bem quando leem nos Evangelhos, você quer ter a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus Cristo disse, obedeça os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são necessários, irmãos. Sim, precisamos ter fé. Sim, precisamos nos arrepender. Arrepender para quê? Para começar a obedecer às leis de Deus. Sim, somos perdoados de graça. Somos justificados de graça. Mas uma vez justificados, uma vez perdoados, temos que obedecer aos mandamentos da lei de Deus. Não podemos pensar que vamos entrar no reino de Deus se não acreditamos em Cristo. Está claro que temos que acreditar em Cristo. E o que é que Cristo disse? Obedeçam às leis de Deus. Por isso, as leis de Deus inclui não cometer adultério, inclui não roubar, inclui não mentir, inclui não cobiçar, inclui não cometer adultério, inclui guardar o sábado. Vejam em capítulo 2, versículo 4 de 1 João. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Acho que isso é bem claro, irmãos. É mentiroso. Como é que dizem que é só aceitar Jesus Cristo e não guardar os seus mandamentos? Sim, porque se não guardam o sábado, e Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, Hebreus 13, versículo 8, ele não mudou o sábado para domingo. Não. Isso é parte dos 10 mandamentos. É parte das solenidades de Deus, não é do homem. E não é só o sábado semanal, são os sábados anuais também, que são parte das solenidades de Deus, não é do homem, não é dos judeus, é de Deus. Vejam também no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como é que Jesus Cristo andou? Esteve a quebrar o sábado? Não.
Os judeus disseram que ele estava a quebrar o sábado, mas ele não estava. Porque o que os judeus tinham feito é adicionado restrições ao sábado que não eram de Deus, que eram humanas, que eram farisaicas, e sim, isso Jesus Cristo não cumpriu, porque eram adições à lei de Deus, eram adições à guarda do sábado, e por isso ele não seguiu, mas ele obedeceu ao sábado, ele guardou o sábado. Mas os fariseus adicionaram pesos à lei de Deus. Isso é o que Jesus Cristo não fez. Não fez esses pesos que eles puseram à lei de Deus. Mas Jesus Cristo obedeceu às leis de Deus. Guardou o sábado. E também os apóstolos. Você leia nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi a certas congregações, áreas, e depois queriam ouvir mais, e ele disse, então, continuam nos outros sábados a seguir. Continuam nos outros sábados. E ele estava a falar com os gentios. Veja também no versículo 24 de 1 João, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E ouviste isto do princípio. Jesus Cristo nunca quebrou o sábado, não houve mudança das leis de Deus. Jesus Cristo disse, se queres entrar na vida eterna, obedece às leis de Deus. Capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Qual é a mensagem? Que amamos uns aos outros. Não como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Aí vê-se. É a mesma lei. Não matarás. É um dos mandamentos. E há outros mandamentos. Porquê? Porque a lei de Deus é amor. E Deus é amor. Veja também em 2 João, capítulo 1. 2 João, capítulo 1, versículo 4 a 6. Diz assim, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Não é nenhum mandamento novo. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio viste, que andeis nele. Do princípio. Do princípio. Não é só do princípio da vida de Cristo, é do princípio da Bíblia. Os mandamentos de Deus não mudaram. Irmãos, Jesus Cristo não veio para mudar a lei. Vejam em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuidais que vim instruir a lei, os profetas. Não vim instruir, mas cumprir. Jesus Cristo veio para obedecer a lei e para cumprir as profecias que estavam na lei também. Irmãos, e depois vemos aqui exemplos, um exemplo e outro exemplo, por exemplo, de 27 e 28, acerca de adultério. Não diminuiu essa lei, amplificou-a a um nível espiritual. Versículo 31 e 32 está a falar acerca de divórcio. Amplificou essa lei. Versículo 33 e 34, acerca de mentir. Aumentou essa lei.
versículo 38 a 39. Visto foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas isto é porque tem de tratar as pessoas de acordo com o pecado deles. Não é algo maior ou algo menor. E por isso diz, não resistam ao mal. Amplificou isso. Amplificou essa lei. Vejam, por exemplo, 43 a 44. Diz assim, não viste? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A lei nunca diz odiarás o teu inimigo. Isso é o que os fariseus diziam. Então Jesus Cristo disse, não odeies o teu inimigo. Aumentou a lei, amplificou a lei. Queridos irmãos, a lei de Deus não foi abolida. Sim, as pessoas hoje em dia dizem, não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da fé, da graça. É como dizer, ou é a lei ou é a fé. Irmãos, se só é preciso fé, então posso quebrar a lei. Posso mudar o sábado para o domingo, como mudam. Porque dizem, olha, o dia não importa, é simplesmente aceitar Cristo. Porquê? Porque dizem, olha, tenho fé em Cristo e dei o meu coração a Cristo. Pensem bem nesta lógica, irmãos. Pensem bem. Porque tem um desvio muito sutil e muito perigoso. Um engano muito perigoso. Porque, na realidade, o que estão a dizer é que não precisam de Cristo. Ora, como é isso? Vejam a lógica cuidadosamente. Se tudo o que precisamos é ter fé, então não é necessário obedecer à lei. Então cumprir a lei não é necessário. Ora, se não é necessário, então não temos pecado. Porque a lei aponta para o pecado, mas não é preciso obedecer a lei, então não há pecado. E se não temos pecado, não precisamos do sacrifício de Cristo. Se não precisamos do sacrifício de Cristo, estamos a negar a Cristo. E esta é a lógica do mundão hoje em dia. Queridos irmãos, precisamos de Cristo. Porque pecamos. Ele nos perdoa gratuitamente. Mas agora temos que nos arrepender e viver um caminho novo. Viver em novidade de vida. Precisamos de Cristo para nos perdoar, de graça. Lembrem-se que em João 14, versículo 6, diz, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também, em 1 João, capítulo 2, versículo 21 a 24, diz, nenhuma mentira vem da verdade. E está a falar, desde o princípio ouviste isto. Desde o princípio ouviste que o sábado é o sábado, por exemplo. Mas nenhuma mentira vem da verdade. E Cristo é a verdade. E por isso Cristo não mudou. Porque isto, do princípio, é tudo o mesmo. Irmãos, a lei nos diz o que é o pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você e eu quebramos a lei. Pecamos. O salário do pecado é a morte. Ora, obedecer a lei não vai pagar
não vai comprar você de volta da morte, porque você já pecou. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. E pecamos. E por isso, obedecer à lei não vai pagar a pena da morte. E por isso é que diz no versículo 28, Romanos 3, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Obedecer às leis de Deus não vai justificar você. Sim, temos que obedecer às leis de Deus, mas obedecer às leis de Deus não vai pagar pelas leis que você já quebrou. Não vai pagar essa multa. Não vai pagar essa pena da lei, que é a morte. E por isso somos feitos justos. Isto é, justificados, feitos justos para com Deus. Isto é, perdoados os nossos pecados para com Deus pela fé. Pela fé. Pela nossa fé, que acreditamos que Jesus Cristo nos perdoou, e, particularmente, pela fé de Jesus Cristo, pois Ele esteve pronto a sair da eternidade, como lê em João, capítulo 1, versículo 1, saiu e, versículo 14, fez carne e veio para a terra e morreu por nós. Ele teve fé no Pai, que o Pai o ia ressuscitar, porque ele morreu mesmo, teve morto. Não podia ressuscitar-se assim mesmo, porque teve morto, para poder pagar pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Ele teve que morrer. E por isso ele teve que ter fé no Pai, que o Pai o ressuscitaria. E nós temos que ter fé que o sacrifício dele é suficiente para nos perdoar. E por isso é que diz que somos justificados pela fé. Também em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, lemos: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Somos feitos justos para com Deus pela fé. Pela fé em Cristo e pela fé de Cristo. Não é pela nossa fé. Você e eu não posso ser feito justo simplesmente pela minha fé. Porque a minha fé e a sua fé não é nada. A nossa fé é fraca. Por quê? Desde quando é que você, por causa da sua fé, moveu uma montanha? Olha, vá lá, vá lá fora e vá mover a montanha. Por exemplo, do pão de açúcar e mover isso para outro lugar. Mas eu tenho fé, então faça isso. Mas você não faz isso, porque não tem fé. Não tem fé suficiente. É a fé de Cristo. Porque Cristo é que pagou pelos nossos pecados. Ele é que fez isso por causa da fé dele. Por isso é que lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 8, Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. É da fé de Deus, a fé de Jesus Cristo, que Ele nos dá, que é um dom que Ele nos dá. Ele nos dá a salvação, Ele nos dá esta graça, Ele nos dá a fé. A sua obediência, a minha obediência à lei, nunca me perdoa do pecado passado. É o perdão de Jesus Cristo. Porque sem o perdão de Jesus Cristo, eu estou debaixo da lei. Isto é, estou debaixo da pena ou da penalidade
da lei, da multa da lei. Mas é a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, porque ele tem fé que ele ia fazer isto e que viesse à terra e que fosse ressuscitado, porque ele teve fé que o Pai o ressuscitaria, e por isso ele deu a sua vida e ressuscitou. E por isso somos justificados pela fé de Cristo, de graça. Não é a minha fé, não é a sua fé. Sim, temos que crer, temos que acreditar. E por isso é que diz de fé em fé. E por isso, como Cristo perdoa a você, perdoa a mim, se acreditamos nele, e acreditar quer dizer que comprometemos a obedecer a ele, e por isso arrependemos-nos, e por isso se cremos em ele, se acreditamos no verdadeiro Cristo, então já não estou debaixo da pena da morte, porque ele me perdoa, de graça. Me perdoa de graça. Se nós temos fé que o sacrifício dele é suficiente para nós, o sacrifício que ele fez pela fé dele, e se nós, por isso temos fé nisso, e se nós nos arrependermos, mudamos a maneira de viver para o caminho de Deus. Ora, Jesus Cristo deu a vida por nós. Era um ser da eternidade, da divindade. É um ser da família, digamos assim, Deus, do reino de Deus. Ele tinha que ser uma pessoa diferente do que o Pai, de que o Supremo, o Deus, o Verbo, porque ainda não era Cristo, não era Jesus, antes de nascer da Virgem, sim, está claro, mas já existia. Ele, no princípio, era o Verbo, já existia no princípio. João capítulo 1, versículo 1. E o Verbo estava com Deus, com o Pai. E o Verbo era Deus, era desse género de seres, dessa família eterna, de Deus, da divindade, do Deus que é o único Deus, é a única família. Não é estes deuses falsos, pagãos e ídolos, que não valem nada, mas é o Deus verdadeiro, de qual Jesus Cristo disse, o meu Deus, é o Pai dele, é o Deus de Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, também é do mesmo género. E por isso é que em Hebreus lemos que o Pai disse acerca do Filho, ó Deus, o teu Deus te ungiu. Você lê isso em Hebreus, capítulo 1. Irmãos, Jesus Cristo era um ser eterno, do domínio de Deus, do reino de Deus. E deu a sua vida. Deu a sua vida eterna, se esvaziou, vocês leem isso em Filipenses capítulo 2, versículo 6, se esvaziou, veio a ser carne, deu a sua vida, morreu, foi crucificado. E por isso, irmãos, por causa disso, nós temos fé nele, pelo que ele fez, e acreditamos nele. E por isso temos que mudar. Porque diz que seremos salvos pela vida dele. Porque ele agora está no céu, à mão direita, ao lado direito do Pai, tal como ele estava, porque vocês leem em João 17, que Jesus Cristo disse ao Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha ao teu lado. Que eu tinha antes de vir para a terra, antes de ser gerado pelo poder do Pai, que é o Espírito Santo, no ventre da Maria, como um ser humano. Mas ele já tinha esta glória que estava com o Pai. Não é dentro do Pai ou coisa assim, não, estava com o Pai. Havia um relacionamento entre ele e o Pai.
E por isso, irmãos, ele foi para o céu. E ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado de defesa quando Satanás nos acusa, Apocalipse 12, versículo 9, e ele nos defende. Se nós nos arrependemos, então ele nos defende. Irmãos, estamos neste caminho agora, depois de batizados, estamos neste caminho, mas ainda não somos seres espirituais. Isto é um processo de crescimento. Depois do batismo, recebemos o Espírito Santo, que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne, e temos que continuar a vencer, a ser fiéis até ao fim, até recebermos um corpo novo. Isto é, quando ressuscitarmos como seres espirituais. E então, nessa altura, realmente nasceremos de novo. Se agora somos gerados do Pai, mas ainda não nascemos com um novo corpo espiritual. Isso acontecerá à ressurreição, isto é, à vinda de Cristo, que é simbolizado pelo dia das trombetas. E por isso lemos em Romanos capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, está claro, se acreditamos nele e nos arrependemos e fomos batizados, recebemos esta reconciliação, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. Porque ele é o nosso sumo sacerdote agora. Está a defender-nos como nosso advogado de defesa. E por isso, irmão, como lemos em 1 João capítulo 3, voltando a João, onde estivemos a falar ou a mencionar há pouco, se formos a ver João capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é este, irmãos, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Sim, temos que crer no nome do Filho Jesus Cristo. E o que é crer? Crer é obedecer. Se eu acredito no que você está a dizer, eu vou fazer o que você diz para eu fazer. Cremos em Jesus Cristo. Cremos no que Ele fez. Cremos o que Ele disse para fazermos. E fazemos o quê? Nos amemos uns aos outros segundo nos deu mandamento. Jesus Cristo aumentou o mandamento de amar ao próximo, porque o mandamento diz: ama ao próximo como amas a ti mesmo. Ele aumentou isso e disse: ama ao próximo como eu te amei, que é um padrão ainda mais alto. E no versículo 24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e assim conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. E por isso guardamos os seus mandamentos, as suas instruções, que está claro, inclui os 10 mandamentos, mas outros mandamentos de Deus. Os mandamentos espirituais, nenhum deles mudou, que inclui guardar as solenidades de Deus, os seus sábados semanais e anuais, inclui guardar as leis das carnes limpas, que são princípios espirituais, porque temos que aprender de lições de nos mantermos limpos e não imundos. As pessoas dizem: não, as leis das carnes imundas só veio com a lei de Moisés. Não, não. Então como é que os animais, nos dias de Noé, houve 7 pares de animais limpos e só um par de animais imundos? Como é que Noé sabia disso? As pessoas dizem: está claro, Noé não teve ir a procurar leões, tigres e elefantes na selva. Eles vieram sozinhos, porque Deus os inspirou. Mas Deus também inspirou igualmente ao gado, às ovelhas, isso, para virem em pares de 7, os que eram limpos,
e os imundos em um simples par. Mas diz, então Deus fez isso, não foi? Não é? Não, mas não é. Teve que parar a arca com quartos suficientes para todos estes animais e condições corretas para cada um destes animais. Isso foi tudo, demorou muitos anos ele a construir essa arca, como sabem, muitos anos. E tudo foi planejado e ele sabia isso tudo. Por isso, irmãos, o que devemos dizer é, como Deus nos ama, Ele quer criar a sua criação em nós. Isto é, completar a sua criação em nós. E qual é a criação em nós que Ele quer completar? É para nós virmos a ser realmente filhos e filhas dele no reino de Deus. Para nós sermos como Jesus Cristo é, que é a imagem de Deus. E por isso, para sermos como Ele é, devemos de obedecer a todas as leis de Deus como Jesus Cristo obedeceu. Como é possível obedecer ao sábado? Porque é tão difícil não trabalhar ao sábado. E como é do meu jeito, da minha maneira de ver, Deus vai aceitar, porque é muito difícil neste país guardar o sábado. Irmãos, é uma lei de Deus. Então você pode dizer, olha, é muito difícil neste país não roubar e por isso vou roubar só um bocadinho, não é? Não. Irmãos, não basta aceitar a Cristo e ter fé nele. Aí está como a nossa mente carnal nos engana. O que nós somos. Porque se você obedece a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos os outros pontos, como você lê em Tiago, capítulo 2, versículo 10 a 12. Irmãos, a mente carnal, o que nós somos, nos engana. Vejam, por exemplo, Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Porque a mente carnal nos engana. Queridos irmãos, temos que obedecer a Cristo. Temos que obedecer a Deus. Mas as pessoas dizem, não é preciso obedecer a Deus. Cristo não era outro ser antes de ser gerado no ventre da Maria. Irmãos, o problema é que muitas pessoas não entendem quem é o verdadeiro Cristo. Temos que saber ou conhecer quem é o verdadeiro Cristo. Ora, isto é um tema muito grande, irmãos. E por isso temos um guia de estudo bíblico que se chama A Verdadeira História de Jesus Cristo. Vocês podem encomendar ou baixar do nosso site. E é gratuito. Irmãos, é muito importante. E ao longo com esse, temos outro guia de estudo, que é Quem é Deus. Também podem baixar. Guias de estudo bíblicos que provam da Bíblia o que eu estou a dizer. Não é que eu estou a dar a vocês engano. Também temos outro guia de estudo complementar, também bem detalhado, provando da Bíblia que a Trindade é falsa. Um guia de estudo bem compreensivo que podem encomendar do nosso site gratuitamente. Irmãos, o engano é muito prevalente na sociedade hoje em dia. O engano de que nós só precisamos aceitar a Cristo e só ter fé é perigoso, pois não é bem assim. Sim, Jesus Cristo nos aceita, nos justifica, quando cremos no verdadeiro Cristo. Isso é
obedecemos ao que Ele diz para nós fazermos. E para fazermos isso, temos que nos arrepender. Deus não deseja que você fique como está. Ele quer uma mudança. Não só do que fazemos, mas do que somos. Isto é um ponto muito crítico de compreendermos e entendermos, irmão. Vocês vejam, por exemplo, Jó. Vocês sabem a história de Jó? E qual foi o problema de Jó? Foi que ele fez alguma coisa errado? Não. Vejam em Jó, capítulo 1, versículo 7 a 8. Jó, capítulo 1, versículo 7 a 8. Aí vemos, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Então veja o que Deus disse acerca de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Deus estava a dizer que o Jó não pecava. Quer dizer, estava a fazer tudo quanto possível de uma maneira física, natural. E até Deus disse, depois dele perder todas as suas possessões, toda a sua propriedade e até todos os seus filhos. Depois vocês leem em Jó capítulo 2, versículo 3, quando Satanás apareceu de novo perante o trono de Deus, disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Disse a mesma coisa. Depois de Jó ter perdido tudo, até os seus filhos. E diz, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Para o consumir sem causa. Jó não tinha de que se arrepender do que tinha feito, porque ele não tinha feito nada mal. Porque diz assim, foi sem causa. Mas Jó precisava de se arrepender do que ele era. Por isso Deus permitiu o teste continuar. E na realidade, de facto, Deus deixou a intensidade do teste aumentar. Até que Jó viesse a compreender que se tinha de arrepender do que ele era. Veja ao fim de Jó, no capítulo 42, Jó 42, versículo 5 e 6. Diz assim, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, isso foi Jó a dizer, mas agora te veem os meus olhos. Jó está a dizer, eu estou a ver com os meus olhos. O que é que isso quer dizer? Eu estou a compreender, agora entendo o que Deus é e o que eu devo ser. Isto é, eu estou a entender o que eu sou. Isto é, ele reconheceu que ele era um pecador dentro dele. Tinha uma mente carnal. E por isso diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque reconheço o que eu sou. Sim, Jó, irmãos, teve que chegar a um ponto de se ver a si mesmo.
de reconhecer o que ele era. Não pelo que ele fez ou tinha feito, ou dito ou tinha dito, mas, como sabemos, de acordo com a palavra de Deus, Jó não fez e não disse nada errado, mas teve que mudar internamente o coração e a mente dele. Isso é uma transformação, irmãos, que nós temos que fazer tal como Jó teve que chegar a essa transformação. Isso é o que lemos em Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2. Romanos 12, versículo 1 a 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso corpo, o vosso coração, a vossa mente, vocês mesmos, o que vocês são. E não sejam conformados com este mundo, com o mundão, não estejam a aceitar o mundo como é, dizer, olha, eu aceito Cristo e por isso posso continuar da maneira que sou. Não, não. Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso coração. Temos que mudar por dentro, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, isto é um crescimento interno espiritual, de mudar do velho homem para o novo homem. É um crescimento, irmãos. É uma transformação do que somos. É uma mudança do nosso coração internamente dentro de nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para a santificação do Espírito, para ficarmos mais e mais santos como Deus é. E isto demora tempo, é um crescimento. Em João capítulo 16, versículo 12 a 13. João 16, versículo 12 a 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, isto é, quando vier o Espírito Santo, esse Espírito vos guiará em toda a verdade. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus, como lemos em Romanos 8. Temos que ser guiados. E o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. Nós, quando estamos no início do nosso caminho, mesmo após o batismo, ainda não compreendemos perfeitamente isto tudo, embora o ministro tenha dito e redito, ainda não encaixou bem na cabeça. E por isso o Espírito de Deus nos guia a crescer em toda a verdade. E como é que crescemos? Como é que Jó cresceu? Jó cresceu passando por sofrimentos, muitos sofrimentos, muita dor na carne, digamos assim, doenças, enfermidades. E por isso nós precisamos também, infelizmente, passar por sofrimentos. Não é porque estamos a fazer algo mal, Jó não fez algo mal, mas teve que aprender, através de sofrimentos, o que ele é. Para reconhecer que tinha que mudar o que ele era. Nós muitas vezes passamos por doenças e sofrimentos para reconhecermos que temos que mudar o que somos. Aprendemos lições pelo que sofremos. Vejam em Tiago, capítulo 1,
versículo 2 a 5. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias provações, ou tentações, ou dificuldades. Sim, quando você está doente, você está alegre por causa disso? Aqui está um ponto importante para entendermos. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Isso é uma provação da nossa fé. Porquê? Porque perguntamos, mas Deus, porquê que estou a passar por isto? Porquê? Porquê? Isto opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você não consegue entender isto, porquê? Peça a Deus entendimento, sabedoria para poder ver e entender isto que eu estou a dizer. Precisamos de aprender lições e uma das maneiras vitais de aprendermos lições é por sofrimentos, é por várias tentações, várias dificuldades. Para quê? Para nos transformarmos, que é o culto racional, como lemos em Romanos 12. Para aprendermos a ser como Cristo é. Para aprendermos a vir a ser como Cristo é. Vejam em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos a ter esta fé e conhecer o verdadeiro Cristo. Cheguemos a esta meta que é o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, temos que chegar a este padrão. Virmos a ser como Cristo é. E por isso temos que passar por sofrimentos, infelizmente. No começo da nossa vida cristã, isto é, após o batismo, para dentro do corpo espiritual de Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, os nossos problemas não são assim tão grandes. São grandes, mas não são assim tão grandes. Mas conforme estamos na igreja por mais tempo depois do batismo, o Espírito de Deus está a trabalhar connosco e temos que limpar por dentro, temos que mudar cá por dentro, como leem em Marcos 7, versículo 15 e 16, Marcos 7, versículo 15 e 16. Diz assim: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem o Espírito Santo de Deus para compreender isto, então toma atenção. Porque não é as coisas que vêm de fora mas é o que sai do nosso coração. É o que sai da nossa mente. É o que nós somos. O que sai da nossa boca. Então, eles perguntaram, então o que é isto? Ele disse, então vocês não entendem? Diz assim, no versículo 20, o que sai do homem, isso contamina o homem. Por do interior do coração dos homens saem os seus maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Isto tudo sai do nosso coração. Isto sai do que nós somos. Temos que ser reconstruídos de dentro para fora, para podermos entrar no reino de Deus.
Temos que fazer bons trabalhos e boas obras e bondades? Sim. Mas não chega. Temos que arrepender-nos de quem somos. Porque, como lemos em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Oh, quer dizer que Deus não sabe você? Sim, Deus está a pôr você à prova. Mas nós é que temos que também vir a conhecer quem nós realmente somos. E é por estes testes e provações que nós vamos a reconhecer e vejo, como Jó disse, agora te vejo. E estou a ver o que eu não sou. E por isso é que diz, seguindo em Jeremias 17, versículo 10, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Para dar. Vejam isso de uma maneira positiva. Porque Deus quer que você se arrependa, e eu me arrependa, que venhamos a ser melhores pessoas, para Ele poder dar a nós um grande prémio, um grande galardão, uma grande recompensa. E por isso, irmãos, não é simplesmente, por exemplo, até mesmo guardar o sábado ou os dias santos, fisicamente, é muito mais do que isso. Está claro, temos que os guardar, mas é muito mais que isso. É mudar o coração. É esta nova aliança, este novo contrato, este novo pacto, que é um coração novo. Hebreus 8, versículo 10. Que Deus está a escrever a sua lei no nosso coração e na nossa mente. Esse é o crescimento da graça e do conhecimento de Jesus Cristo. Isso leva tempo, não é imediato quando somos batizados. É a obra de santificação do Espírito Santo para obediência. Sim, temos que nos arrepender, irmãos. Temos que nos arrepender. Um capítulo interessante acerca do arrependimento é 2 Coríntios 7, versículo 10 a 11, que diz, temos que arrepender verdadeiramente. Ter um grande cuidado do que dizemos e do que pensamos. Ter uma grande apologia ou intenção de reparar o errado, de defender a verdade e não concordar com o pecado. Ter uma indignação contra o pecado e não contra o pecador. Ter um temor, isto é um respeito a Deus. Ter desejo de fazer o bem, ter saudades, desejo de fazer o bem. Ter um zelo, ter uma determinação de fazer isso com a ajuda de Deus. E ter uma vingança, uma exoneração, porque estamos a vencer o pecado. Por isso, irmãos, isto é a nossa responsabilidade. Isso é o arrependimento segundo Deus, não é o arrependimento segundo o mundo. Porque temos que reconhecer que a nossa mente carnal tem uma inclinação para a carne e isso é inimizade de Deus. É o que lemos em Romanos 8, versículo 8. A inclinação da carne é contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 7 e 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Irmãos, temos que nos arrepender. Temos que reconhecer que estamos a pecar contra Deus. David disse em Salmos 51, versículo 4, contra ti e contra ti somente pequei. O nosso pecado é contra Deus. Porquê? Porque Deus quer que nós venhamos a ser filhos dele como ele é. E nós estamos a falhar nesse alvo. Estamos a falhar do alvo. Não estamos a seguir exatamente isso corretamente. E por isso nós causamos muitos problemas e muitas dificuldades e muitos sofrimentos.
Mas Deus sabe, na sua sabedoria, que precisamos de passar por isso para sermos melhores pessoas. Mas Deus permitiu isso. E para as pessoas não dizerem, olha, Deus não entende, porque Deus é espiritual e nunca sofreu. O Criador, Jesus Cristo, o ser que nos criou debaixo da autoridade do Pai, da suprema autoridade, ele então teve que sofrer por nós. Para as pessoas não dizerem, olha, Deus não entende o que é o sofrimento, porque ele sofreu. Por isso temos que ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que se esvaziou de ser da forma de Deus e veio para a forma humana e se humilhou até sofrer e morrer na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Precisamos mudar. Precisamos nos mudar completamente. Se algum homem não está pronto a seguir-me e aceitar e carregar a sua cruz e com este sofrimento, não pode ser meu discípulo. Irmãos, temos que mudar o que somos. Isso é parte do sofrimento que temos que passar para aprendermos o que somos, para mudarmos, para nos arrepender. É um crescimento espiritual e leva tempo, irmãos. Às vezes, a vida espiritual parece que é 2 passos para a frente e 1 passo para trás, 2 passos para a frente e 1 passo para trás. Mas o importante é que estamos vencendo e mantendo-nos fiéis a Deus. Nunca desista, irmão. Deus não aceitará você, não aceitará a mim da maneira como eu estou. Tenho que mudar, tenho que me arrepender, tenho que vir a ser mais como Cristo é. Tenho que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, não é só fé. Precisamos de fé, sim, porque pecamos. Mas pecamos porque somos o que somos e temos que nos arrepender do que somos. Temos que dar o nosso coração a Deus. Isso não é simplesmente uma emoção. Muitas pessoas choram e, estou a dar o meu coração a Deus. Ok, irmãos, respeito isso. Mas estão a mudar a sua natureza humana? Eu não estou aqui para julgar. Você analisa-se a você próprio. Mas temos que mudar aquele coração de pedra para um coração macio e gentil, humilde e obediente, mas tendo um carinho para outros e praticar o que Deus diz para nós praticarmos. Sim, fomos gerados pelo Espírito de Deus para crescermos dentro do ventre da mãe, que é a Igreja, mas ainda não saímos do ventre da mãe. Ainda estamos na era da Igreja. Precisamos daquele cordão umbilical para nos alimentar. Precisamos dos ministros de Jesus Cristo e pelos sermões e as mensagens semanais. Precisamos de atender o culto. Precisamos estar a crescer neste processo de sermos alimentados pela Mãe, que é a Igreja. E esperamos o dia da nossa ressurreição, quando o nosso corpo físico se transformará num corpo espiritual. Quando o processo do nosso nascimento de novo será completado. Quando realmente seremos salvos. Mas, entretanto, você e eu temos que pôr fora este fermento, que é a nossa carnalidade, que é o que somos. Temos que revestir do velho homem e pôr o novo homem. O fermento espiritual perigoso está escondido dentro de nós. Não podemos ficar como estamos.
porque Jesus Cristo e Deus Pai não nos aceitará no seu reino como estamos. Que Deus dê a você encorajamento e força para ver como tem crescido desde o seu batismo. Espero que você verifique e veja, sim, eu tenho crescido desde o batismo, estou a crescer. Sim, ainda tenho muitos problemas, ainda não cheguei à meta, mas sou uma pessoa diferente. E por isso oro, tal como lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ao fim dessa epístola, que continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.